Boa noite, Angola. Bem-vindo à segunda edição do programa Conexão Imobiliária. Um programa que vai conectá-lo ao mundo imobiliário. Dizer que estamos extremamente gratos pelo feedback positivo e pelas sugestões enviadas nas nossas redes sociais. Levaremos todas em consideração. Dizer ainda que as perguntas enviadas serão respondidas ao longo dos próximos programas. Já sabe, para enviar as suas perguntas, sugestões ou críticas, envie um e-mail para conexãoimobiliaria@b2w-arte.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Vamos dar um giro aos quadros que temos para a edição de hoje. Que procuramos promover Angola. O mercado imobiliário é vasto em termos do que tem para oferecer. E tal como prometido, hoje ficará a saber quais são as etapas que devem anteceder a sua obra de reforma. Como é que nós vamos nos preparar para construir a nossa casa? Sou mais meu bairro. Nos quadros metro quadrado e vamos à reforma, iremos aprofundar e desenvolver melhor alguns conceitos e informações que temos para si. Não perca ainda hoje a estreia dos quadros antes do primeiro tijolo, showroom, e ainda a apresentação do quadro Sou Mais Meu Bairro. Voltamos já. Mantenha-se conectado. Bem-vindo ao quadro Conexão. Vamos ter uma entrevista com o Sr. Pedro Caldeira, Presidente de Direção da PIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. A PIMA integra vários promotores, mediadores, gestores e avaliadores imobiliários. Caro Pedro Caldeira, quero começar por agradecer a sua vinda a este programa. Começo por perguntar como nasceu a PIMA e qual é o objetivo desta associação. Antes de mais, quero agradecer o convite. A PIMA agradece o facto de ter, digamos, este programa que consideramos de extrema importância para o setor e para o momento que o mercado imobiliário vive. Antes de responder à pergunta que me fez, mas para dizer que a associação foi criada em 2008 e essa intenção foi no sentido de promover primeiro o setor imobiliário como tal, que estava num processo de crescimento bastante grande, e por outro lado também havia a intenção de tornar, digamos, um mercado muito mais abrangente e permitisse ter um controle e permitisse ter também digamos, uma voz que defendesse os interesses dos demais que estivessem no setor. Esta foi a principal intenção na criação da PIMA. O que é preciso para ser membro da PIMA? É muito simples. Ser membro da PIMA, simplesmente, se for uma empresa, tem que apresentar os documentos da empresa e que tenha objeto social setor imobiliário, seja ele para a promoção, seja ele para a venda ou comercialização. Se for um agente individual, meramente os documentos pessoais. A PIMA, quantos associados que neste momento tem na sua lista de membros? A PIMA neste momento tem aproximadamente 50 membros. Nós já tivemos acima dos 90 membros. Com a crise do setor imobiliário e com a crise económica que Angola vem sentindo nos últimos anos,
tem vindo a reduzir substancialmente. Estamos hoje com um número muito mais baixo, relativamente quase 45% menos associados. Mas estamos convictos e com bastante certeza que dias melhores virão. Qual é a vantagem que tem ser membro da PIMA? São inúmeras vantagens, uma das quais posso enumerar. Primeiro é a questão da segurança jurídica dos demais membros. Ser membro da PIMA tem convicto, pelo menos o interesse está salvaguardado, e porque é através da PIMA que tudo que possamos passar para o mercado tem salvaguarda. Ser membro da PIMA tem vantagens extremamente importantes, como por exemplo a formação. Queremos implementar um quadro de formação periódica e permanente para todos os agentes, desde a questão do tratamento documental. Também procuramos garantir segurança nas transações imobiliárias e, por outro lado, também há a salvaguarda de que há um interlocutor perante o governo no sentido de resolver os problemas que o setor imobiliário vive. A questão falou um bocado da questão da carteira profissional, a questão da formação. A PIMA tem desenvolvido projetos nesse setor? A PIMA tem trabalhado com órgãos vitais, como um deles o INH, no sentido de promover a carteira profissional, que é o que nós consideramos fundamental para a garantia e a estabilidade de vida de todos os agentes, e até é uma questão de respeitabilidade perante o mercado, que é um dos grandes desafios da direção atual. Quantos anos tem o seu mandato e quais são os objetivos fundamentais para ter sucesso no seu mandato? Os nossos estatutos são claros. Nós temos um mandato de 3 anos, começou o ano passado, já foi consumido um ano, mas nós temos 4, no máximo 5 pilares fundamentais, quais não abrimos mão. Que primeiro é a divulgação plena daquilo que são as diretrizes da PIMA, o qual é a razão da existência da PIMA. Segundo, temos que preservar a nossa relação com o Estado e intensificar a relação com o Estado, no sentido de fazer valer aquilo que consideramos vital para o setor e a robustez do mercado. Consideramos que o setor é vital, o crescimento dela. Garantimos a questão da garantia da carteira do profissional imobiliário, é outra dos grandes objetivos para este mandato. Outro grande objetivo será trabalhar com o Estado no sentido de garantir a regularização jurídica dos bens imóveis, fundamentalmente na criação de uma plataforma clara, transparente e que permite alavancar o setor imobiliário na componente de investimento. Consideramos que a criação do guichê único do imóvel vai trazer para o setor imobiliário outra imagem perante o público investidor estrangeiro e não só angolano. E consideramos que essas são as principais bases da nossa luta. E acho que vamos conseguir atingir e pretendemos atingir até o final do mandato esses 5 ou 6 pilares que consideramos fundamentais. Em relação às leis, quais são as leis com que o setor imobiliário já se identifica mais e quais são as leis que foram aprovadas para a regulação do nosso mercado? No governo cessante foi aprovado 3 leis fundamentais. Foi aprovada a lei do arrendamento, que consideramos que foi interessante a sua aprovação, mudou um bocadinho o quadro na defesa dos interesses do arrendatário e reduziu um bocadinho aquilo que era os interesses do senhorio. Temos a lei também da mediação imobiliária, que carece de regulamentação. Consideramos que era importante nessa legislatura que se debruçasse nisso. Vamos procurar intensificar os nossos contatos junto da Assembleia Nacional para que possamos ter uma lei mais pelo menos a funcionar já, precisa de regulamentação. E depois tivemos a lei que eu considero também importantíssimo, que foi a lei do arrendamento.
essa lei também mudou substancialmente a questão da salvaguarda dos direitos. A lei de arrendamento, que vantagem é que trouxe para o mercado? Reduziu a questão da carga a nível da alteração das rendas. Por exemplo, uma das coisas que foi vital foi a questão de que todos os contratos eram formatados em moeda externa, em dólares. Neste momento, os contratos são feitos meramente em kwanzas, o que trouxe, digamos, vantagens para quem arrenda, dá estabilidade. Não traz vantagens para quem investe, porque naturalmente não permite que a pessoa tenha estabilidade no nível da captação e até a recuperação do investimento. Por exemplo, uma das coisas que também alterou foi a questão dos prazos de pagamento das rendas. As rendas hoje são, no mínimo, devem ser pagas adiantadas até 3, no máximo devem ser pagas, não no mínimo, devem ser pagas no máximo até 3 meses. Este também alterou bastante a nível também alterou muito a nível do mercado. Pedro Caldeira, quais são as leis que já foram aprovadas e que têm melhorado aqui o nosso setor? O nosso setor trabalhava com componente empírica, cada um determinava o que quisesse e acho que as leis que foram aprovadas na legislatura anterior trouxeram algum equilíbrio e alguma compreensão nos processos em que tínhamos em curso. Por exemplo, uma delas, foi aprovada a lei da mediação, que definiu claramente regras de jogo. Naturalmente precisamos a regulamentação dessa lei. Também tivemos a aprovação da lei da mediação, que eu acho que, aliás, não a lei da mediação, mas sim a lei do arrendamento. E tivemos também a aprovação da lei do condomínio, que também foi muito interessante a aprovação dessas esses três instrumentos trouxeram certeza no mercado. A lei da mediação, qual é a instituição que tem dado este suporte? Digamos, a lei da mediação deve ser pelo menos aplicado e pelo menos supervisionado pelo INH. Eles têm o grande papel de serem parte integrante deste processo. Estamos a falar de INH, Instituto Nacional de Habitação. Digamos, esse instituto tem um papel fundamental na regulamentação e até o controle do mercado imobiliário. A lei de gestão de condomínio também já está em vigor, já está a atuar? Há melhorias nesse... Digamos, a lei do condomínio naturalmente precisa também de regulamentação, mas já é um instrumento que se usa bastante na resolução de conflitos em condomínios, que não era prática em Angola. O mercado imobiliário tem sido muito complexo ao longo destes anos que se tem trabalhado. Quais são os constrangimentos com que este setor mais tem debatido no mercado? Nós temos um grande problema no mercado que tem a ver com as bases. E a PIMA, dentro daquilo que é os objetivos que tem, considera importante atacarmos a base. Os alicerces no nosso setor imobiliário não são sustentáveis. E, no nosso ponto de vista, consideramos que a questão da regulamentação jurídica de todo o parque imobiliário em Angola deve ser visto e tratado com a máxima urgência. A questão dos direitos dos mediadores e deveres também deve ser clarificado. A questão da carteira profissional deve ser identificado. Na verdade, a PIMA não tem o papel de contraditório de criar um problema com o Estado. Nós somos um parceiro do Estado e estamos aqui para defender os interesses de todos os agentes. Também considerávamos importante a questão da desburocratização de todo o sistema, através da criação de um instrumento fácil para que todos os investidores e pessoas afins queiram, pelo menos, contactar e resolver, que pelo menos seja transparente e muito fácil de se resolver, até para se reduzir a questão das gasosas, que a gente chama gasosas, ou a corrupção, que aliás que é um combate novo do governo, que eu acho que era importante sermos atuantes. No nosso ponto de vista, a criação do guichê único de empresa pode ser a solução dos nossos grandes problemas do setor.
Falou no guichê único. Que estratégia é que a PIMA pode ajudar, pode, junto do Estado, encontrar soluções para estes mesmos constrangimentos que acabou de falar? A PIMA está disponível a fazer as parcerias necessárias com todas as instituições que incorrem neste projeto. Do nosso ponto de vista, o guichê único, para quem quer compreender, é um instrumento necessário e a via mais, no nosso ponto de vista, mais fácil para a tramitação documental de todo o processo, desde a criação da empresa que esteja dentro do âmbito do negócio imobiliário, a questão da regularização e até escrituras, celebrar escrituras, fazer desanexações, fazer PH, que é a propriedade horizontal, digamos, qualquer que seja a pessoa, seja ela individual, seja ela coletiva, poderia ir a esta instituição aberta ao público e de lá sair com o seu instrumento resolvido. Até a celebração das escrituras para a compra de imóveis, o cliente podia fazer isto num dia marcado no próprio guichê único. E no nosso ponto de vista, e essa é a nossa ideia, é que dentro desta instituição podíamos ter lá banca, podíamos ter a AGT, podíamos ter os próprios cartórios para para celebrar as escrituras. Digamos, consideramos que esse seria o grande passo. Quem sabe o governo compreenda que é uma boa ideia e a gente está completamente disponível a dar o nosso contributo com as ideias e darmos também uma palavra para a celebração deste grande projeto. Mas tem havido uma boa recepção do Estado sobre estes temas, sobre estes constrangimentos, sobre estas opiniões que a PIMA tem sobre isso? A PIMA tem, pelo menos no último ano, feito vários contactos. Temos sido muito bem recebidos, fundamentalmente o Ministério da Justiça, o Governo da Província de Luanda, que é outro grande player neste processo, porque o grande mercado imobiliário em Luanda. Queremos contactar também outros governos provinciais onde o negócio imobiliário é forte. Fomos muito bem recebidos também por Sua Excelência, o Sr. Ministro da Comunicação Social, que compreendeu a necessidade de terem uma parceria com a PIMA. Eu acho que, no nosso ponto de vista, estamos a ser muito bem recebidos e estamos muito felizes. Precisamos de passar à prática, naturalmente. Pedro Caldeira, o que é que a PIMA tem feito dentro e fora do país para promover a atividade imobiliária em Angola? Pronto, a PIMA, em função também das prioridades, sabemos que o país está a atravessar uma fase má financeira, mas temos participado em feiras internacionais. Tivemos num fórum de negócios nos Estados Unidos, há sensivelmente 3 meses atrás, fórum em Washington, que procuramos promover Angola e aquilo que são as potencialidades que temos a nível do setor imobiliário. Participamos na Confederação de Imobiliárias dos Países de Expressão Portuguesa, que é a CILOP, do qual a PIMA é parte integrante e é membro fundador desta confederação, do qual procuramos divulgar também aquilo que é o setor imobiliário e as oportunidades que o setor imobiliário permite que se faça negócio. Então fazemos convites aos nossos demais membros a virem a Angola e verem Angola com outros olhos. Fundamentalmente o Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique. Há uma relação muito forte com estes demais membros. Qual é a opinião da PIMA sobre o setor bancário e o acesso ao crédito neste momento do mercado? A PIMA naturalmente vê com muita preocupação a questão do silêncio dos bancos. Nós também consideramos legítimo as desculpas que nos são passadas, que é a questão da legalização do setor, a questão da tramitação burocrática que tem a ver com as garantias reais, as escrituras, os direitos de superfície. Tudo isto é um problema que a banca coloca, mas consideramos que a banca, mesmo assim, considera o setor imobiliário como um setor negativo para eles. Mas para nós, consideramos que não. Porque o setor imobiliário não é só para a gama baixa, não é só para a gama alta, mas também é para a gama média, baixa
e a intermédia. Por isso, há mercado. Consideramos que há mercado, consideramos que os angolanos merecem viver bem e com qualidade e a banca pode e deve pensar no crédito para o investimento, que tem a ver com a promoção de novos produtos imobiliários, também promover o crédito habitacional. Porque sem crédito habitacional, a qualidade de vida dos angolanos não altera. Foram concebidos vários projetos pelo Executivo, nomeadamente as centralidades. Acha que ainda é necessário se construir mais de acordo com a procura que ainda pode existir no mercado? Nós antes de eu responder essa pergunta, quero felicitar a iniciativa do Governo. Foi uma iniciativa num momento muito concreto do mercado, que havia, e o setor privado não conseguia dar cobertura a toda a procura do mercado, e foi inteligente ter-se ido por este caminho. Mas, como sabe, ficar 5 anos sem construir, no nosso ponto de vista, cria um fosso bastante grande entre a oferta e a procura. E consideramos que nesta fase a procura é grande. Nós temos cidades de Angola que estão consumidas por construções anárquicas. É preciso revitalizar, urbanizar, criar novas pequenas cidades, e eu acho que o setor imobiliário tem muito para dar em Angola. A procura é grande, naturalmente. Outras centralidades, não numa perspectiva do Governo, imagino que o Governo não queira continuar neste caminho porque, digamos, desgasta financeiramente o Governo. Eu acho que mercado há para o setor, para todos os segmentos do mercado. Quais são os problemas que mais evidencia a especulação imobiliária no ponto de vista da PIMA? Há vários fatores que motivam a especulação imobiliária. Um deles é a questão do desequilíbrio entre a oferta e a procura. Mas para o caso de Angola, fora essa questão do mercado, nós temos outros fatores que estão intrinsecamente ligados à especulação. Um deles é a questão da inflação dos preços dos materiais de construção civil, a inexistência de fábricas de materiais de construção civil. Fundamentalmente, a componente burocrática é outro fator que torna muito caro o terreno, torna muito caro todos os fatores que vão de volta do projeto. Então, são fatores que naturalmente Angola deve resolver. Especulação em Angola é um facto por esses motivos. Como resolver o problema dos agentes que estão no mercado, não legalizados, quer nacionais ou estrangeiros? Passa pelo Instituto Nacional de Habitação ter outro tipo de atuação na implementação da Lei de Mediação Imobiliária, através da criação do chamado o cartão de agente imobiliário, de modo a que possamos ter um mercado mais equilibrado, numa perspectiva de não haver concorrência desleal. Nós, a PIMA, não somos contra os agentes da rua, mas somos contra a existência de entidades que não estejam legalmente constituídas. Hoje pode-se abrir uma empresa unipessoal e a pessoa pode continuar a labutar e estar dentro do setor de forma igual com todos. Não pode haver empresas a pagar impostos e outras não pagam absolutamente nada. A PIMA tem uma ideia muito própria de trazer para casa todos os agentes e dar formação e trabalhar juntamente com o INH no sentido de criar robustez no mercado, certeza, clareza e até promover a luta contra o branqueamento de capitais e outras práticas nocivas ao mercado. O que é que o nosso público pode sentir como segurança à atividade da PIMA? A PIMA promove entidades sérias, promove entidades que estão identificadas. Não é a PIMA que faz negócios, a PIMA é uma instituição que meramente protege os interesses dos associados, está aqui para falar por elas, por essas entidades. Naturalmente, a nossa grande preocupação é que todo o público que atinge, que contacta a PIMA vai indicar os membros que são os mais
que dão segurança ao setor, que dão segurança às transações imobiliárias. Qual é o diagnóstico da PIMA sobre o mercado atual e qual é a tendência do nosso mercado imobiliário? Se a gente fizer uma análise, nós nesta fase do mercado compreendemos que é preciso dar passos que não demos no passado. E achamos fundamentalmente que a componente de legalização é a primeiríssima de todas. O processo de legalização é fundamental. E se queremos pensar no futuro, devemos caminhar por esse caminho. Deixemos com as bases, os pilares, e depois podemos criar aqui um prédio com sustentabilidade e com durabilidade. E a tendência? A tendência, naturalmente, é de voltarmos a ter um setor imobiliário forte, porque ainda ontem estive a ver em notícias, estamos com o barril de petróleo a 81 ponto qualquer coisa, há um crescimento a nível da faturação e vai começar a haver procura para o mercado. E naturalmente também vamos ter resultados positivos. Agora com a saída do presidente, os PERPs que têm feito por Angola, pelo exterior, naturalmente vamos ter aqui uma mudança radical no setor imobiliário. Angola vai voltar a ser um mercado apetecível. Esperemos que não seja especulativo demais, temos que resolver os problemas que falamos no passado. Aliás, que falamos agora aqui antes dessas últimas perguntas. Falando de si, por que é que decidiu abraçar esse projeto pessoalmente? Olha, é o seguinte, a PIMA é uma associação do qual não tem cariz económico. Eu trabalho há 25 anos no setor imobiliário e considerava que era importante eu dar o meu contributo. Por isso abracei essa causa. Eu não sou assalariado na PIMA, não tenho nenhum tipo de remuneração por estar nesta associação e considerava que era importante eu dar o meu contributo pelo país e por uma causa. E acho que o setor do qual eu estou, que eu adoro e eu gosto, era preciso dar também e por isso decidi abraçar este mandato. Espero que outras pessoas sigam o mesmo caminho que eu segui e que naturalmente possa deixar um legado para o setor, possa deixar alguma coisa feita. Por mais pequena que seja, mas que seja feita. Pedro Caldeira, chegamos ao fim da nossa entrevista. Tem mais algumas palavras que gostava de dizer aqui aos nossos telespectadores? Eu gostaria assim de deixar uma chega que eu considero fundamental, que às vezes não se consegue compreender. O setor imobiliário, no nosso ponto de vista, é o setor que no nosso ponto de vista, que dá robustez ao mercado. O mercado imobiliário ele é transversal. Não se pode olhar e não se pode ter a ideia de que o setor imobiliário é meramente compra e venda de casas. Não. O setor imobiliário ele implica crescimento econômico, promove turismo, promove desenvolvimento humano, promove emprego, promove desenvolvimento das cidades e a urbanidade. No nosso ponto de vista, é preciso olhar para o setor do imobiliário como o pilar de crescimento da Angola. Angola, para crescer, precisa de um setor imobiliário robusto. E nós consideramos que o governo de Angola vai compreender as nossas palavras. Aqui não temos interesse nenhum em querer tirar proveito a partir de alguma coisa, mas sim passar a palavra. E acho que esta entrevista abre também aqui um caminho, uma abertura de comunicação direta e objetiva. E queremos que todos os intervenientes no setor compreendam que a PIMA tem um único objetivo, que é fazer crescer Angola e torná-la um país belo e bom para que todos possam habitar nele com tranquilidade, com qualidade de vida. E consideramos que o setor imobiliário tem este grande papel. Podemos ter indústria, podemos ter agricultura, podemos ter todos os outros setores, mas o setor imobiliário é prioritário de crescimento, do nosso ponto de vista. Muito obrigado, Pedro Caldeira.
É uma honra ter aqui no nosso Eu agradeço programa. e estarei sempre disponível para, sempre que o programa precisar do nosso apoio e da nossa participação. A PIMA tem muito para dar. Muito obrigado. Obrigado. E chegamos ao fim do quadro Conexão, nesta entrevista com o Sr. Pedro Caldeira, Presidente de Direção da APIMA, a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. E assim foi a entrevista com o Sr. Pedro Caldeira, Presidente da APIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. Vamos para um breve intervalo e voltaremos com um metro quadrado. Não saia daí. Estamos de volta com o metro quadrado. Engenheiro Valdir, é consigo. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um quadro Metro Quadrado. No programa de hoje, vamos tratar de dois aspectos muito importantes no valor de um imóvel: a sua localização e a sua área. O mercado imobiliário é vasto em termos do que tem para oferecer. E se cada imóvel tem características e circunstâncias que o tornam único, por outro lado, também é importante agrupar esses imóveis em classificações que facilitem o tratamento da sua informação. Estes são os principais tipos de imóveis: escritórios, moradias, apartamentos, terrenos, lojas, armazéns e hotéis. Existe uma relação não linear entre o unitário de um imóvel e a sua área. Da mesma forma que para um bem ou serviço o valor por cada unidade tende a diminuir com o aumento da quantidade a adquirir, o mesmo se passa com o metro quadrado de imóvel. Quer isto dizer que o valor por metro quadrado de um imóvel tende a diminuir com o aumento da área a adquirir. A título de exemplo, dois imóveis em igualdade de circunstâncias, o imóvel que tiver a maior área terá, tendencialmente, o menor unitário. Outro fator que pode influenciar o valor do imóvel é a sua localização. A localização influencia o valor do imóvel no sentido em que pode limitar ou potenciar a sua natureza e objetivos. A título de exemplo, no caso de lojas, uma localização com um grande fluxo e movimentação de pessoas é vantajoso para o negócio, o que acaba por influenciar positivamente o valor do imóvel. No caso de moradias e apartamentos, uma localização com parques infantis, perto de comércio e serviços públicos, é vantajoso para os moradores, o que acaba por se refletir positivamente no valor do imóvel. No caso de escritórios, uma localização próximo de redes de transportes, uma boa rede rodoviária e também estacionamento abundante é uma vantagem para os trabalhadores, o que acaba por se refletir positivamente no valor dos escritórios. Em suma, um imóvel existe para cumprir um objetivo, tem uma função a desempenhar. Quer isto dizer que a localização pode potenciar ou limitar o cumprimento desse mesmo objetivo, sendo um fator muito importante a ter em conta na sua análise de mercado. Muito obrigado por terem assistido a mais uma rubrica Metro Quadrado. No próximo programa iremos falar sobre condomínios. Muito obrigado, Engenheiro Valdir, pelos esclarecimentos. Quanto a si do outro lado, fique atento ao quadro, porque ainda vamos entrar para o lado prático do metro quadrado nos próximos programas. Estamos de volta ao quadro Vamos à Reforma. Hoje o arquiteto Rício Serrote dará a conhecer mais sobre as etapas para o início de uma obra de reforma. Boa noite, Rício. Boa noite.
Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Vamos à Reforma. E tal como prometido, hoje ficará a saber quais são as etapas que devem anteceder a sua obra de reforma. Tudo começa com a identificação das zonas de intervenção do referido edifício. É importante que se faça uma análise minuciosa de cada compartimento, cada elemento que faz parte do edifício, para saber quais são as zonas que estão a ser danificadas e merecem uma imediata intervenção. Nesta fase, não se deve poupar esforço, deve-se analisar profundamente como estão elementos como as paredes, o teto, a rede de abastecimento de água, a rede elétrica ou até mesmo a rede de esgoto. Ver como é que está a cobertura, como é que está o pavimento e se esses elementos necessitam ou não de sofrer imediata intervenção. Depois de identificarmos todas as áreas a intervir, nós passamos para a fase crucial do início de uma obra. Nós falamos de planeamento. Sim, o planeamento da obra vai nos ajudar a perceber exatamente como queremos realizar esta obra. É nesta fase que nós definimos como, quando e o que queremos fazer na nossa obra de reforma. É também nesta área ou nesta fase que nós somos capazes de até mesmo definir quanto tempo estimamos que deve levar a nossa obra de reforma, quanto estamos dispostos a gastar pela nossa obra de reforma ou até mesmo quem nós queremos que possivelmente faça a nossa obra de reforma. Tenha sempre em mente o valor do planeamento na obra, porque quando nós estamos em condições de definir o que realmente queremos, também conseguimos explicar aos especialistas que vão intervir na nossa obra como nós queremos que as coisas sejam feitas. Melhor de tudo, vamos estar em condições de sensibilizá-los a respeitar os prazos que nós pretendemos que as obras sejam feitas. Está certo que esse planeamento não deve ser muito rígido, porque ele pode variar ou mudar em função das circunstâncias que vão surgindo. Mas uma coisa pode ter a certeza: uma obra bem planeada é diretamente proporcional ao sucesso, porque aí há redução de custos, há melhor controle das atividades, há a possibilidade de se reduzir cada vez mais as perdas de material ou até mesmo os desperdícios. Quando tiver tudo isso bem definido, vem a fase muito mais interessante. É a fase em que agora nós começamos a recrutar técnicos para dar a sua opinião, que realmente é importante, a opinião técnica. Como é que isso acontece? Se estiver aqui a próxima semana, nós vamos dar-lhe essa resposta. Começar uma obra é sempre um momento de muita ansiedade e grande expectativa. Dar os passos certos é o que lhe propõe o quadro Antes do Primeiro Tijolo. Neste quadro, saiba tudo sobre construção, conhecendo todas as etapas de uma obra em detalhes, para garantir uma construção sem imprevistos e evitar dores de cabeça. Para acompanhar esta jornada, teremos o arquiteto António Gameiro. Acompanhe-nos. Bem-vindos à rubrica Primeiro Tijolo. Eu sou o arquiteto António Gameiro e durante o programa vou fazer com que vocês percebam como vamos construir uma casa. Esta explicação que eu vou dar vai começar por, primeiro, como, aonde e porquê arranjar um terreno.
nem sempre nós temos um terreno à nossa disposição. Então é necessário, antes de pensar sequer na casa, ter em mente que é necessário um terreno. Depois de nós selecionarmos o terreno onde vamos construir a casa, o segundo passo é preparar a documentação necessária para a elaboração do projeto. É necessário que nós tenhamos necessidade de contactar um arquiteto, uma empresa projetista, de forma que a pretensão que nós temos de como vai ser a nossa casa poder ser passada a este projetista, de forma que ele coloque no papel as nossas ideias de como é que queremos a nossa casa. O terceiro aspecto é aonde nós vamos colocar a casa. Temos o terreno, temos o projeto, então agora vamos começar a preparar o terreno para nós instalarmos a nossa casa. Vamos começar com a terraplanagem, vamos introduzir aqueles aspectos técnicos, o tubo de água, o fio de eletricidade, aquilo que nós chamamos as pequenas infraestruturas. Portanto, já temos o terreno, já temos o projeto, já temos preparado a terraplanagem, já temos o ponto de luz, já temos o ponto de água, então estamos em condições de construir os alicerces. Os alicerces é aquela parte da casa que é meia enterrada, meia fica na parte no chão e a outra parte fica um bocado saliente da terra, onde nós vamos colocar depois os muros. Então vamos fazer o alicerce. Depois de fazermos o alicerce, estamos em condições de começar a construir a habitação. Depois de nós construirmos o alicerce, depois de construirmos as paredes da casa, vamos ter que construir a cobertura. Muitas vezes as pessoas dizem o telhado. Nós chamamos cobertura, pode ser de telha, pode ser de chapa, de zinco ou outro tipo de material. Então, esses são os 6 principais passos que nós temos e que vamos explicar programa a programa como é que nós vamos nos preparar para construir a nossa casa. Portanto, este é o primeiro ponto. No próximo programa, na nossa rubrica Primeiro Tijolo, vamos falar da questão do terreno. É muito importante. Não podemos pensar em construir uma casa se não tivermos o terreno. E o terreno é importante, a sua localização. Se está num sítio inclinado, se está num sítio plano, quais são os primeiros passos que nós temos que dar para, primeiro, conseguir um terreno junto das administrações e depois legalizar esse terreno, ok? Só para vos fazer lembrar, quais são os pontos principais? Primeiro, selecionar o terreno onde vai ser construída a casa. Segundo, é preparar o projeto que nós queremos para construir a nossa casa. O terceiro aspecto tem a ver com a instalação, a terraplanagem e a instalação das pequenas infraestruturas, da água, da energia, etc. O quarto aspecto tem a ver com a construção do alicerce, das alvenarias. O quinto aspecto tem a ver com, depois de construirmos as alvenarias, a cobertura,
que pode ser de telha, pode ser de chapa de zinco ou outro material. E, por último, de facto, o que faltava é como vamos vedar o nosso espaço onde vai ficar a casa, ou seja, a construção do muro. Portanto, são esses 6 aspectos que nós vamos abordar nos próximos programas. Então, até o próximo programa, na nossa rubrica Primeiro Tijolo. E assim foi o quadro Antes do Primeiro Tijolo. Caso tenha dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-art.com ou para o nosso Facebook Conexão Imobiliária-B2W, que tudo será respondido ao longo dos próximos programas. O showroom é a sua vitrine de materiais e serviços. Aqui você terá acesso a ofertas do mundo imobiliário. Desde imóveis, material de construção, mobílias, a serviço de designer de interiores e muito mais, sem sair do conforto do seu lar. O showroom está aberto a todos que queiram mostrar seus produtos. Para tal, entre em contacto connosco pela nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W ou pelo e-mail comercial@b2w-arte.com. Sou mais meu bairro. Angola tem 18 províncias com vários municípios e bairros. Um terreno fértil para negócios imobiliários. Sou mais meu bairro. É um vasto catálogo que lhe vai ajudar a identificar oportunidades de negócios imobiliários ao redor do país. A conhecer o cenário de investimentos proporcionados pelos governantes e administradores. E ainda terá a participação de quem já vive e investe nestes lugares. Aqui conheceremos diferentes áreas com o perfil de uma cidade em mudança, ou mesmo de evolução rural, onde o setor imobiliário se destaca e vem crescendo, desde moradias, espaços comerciais ao setor hoteleiro, representando excelentes oportunidades de investimento em imóveis, tanto para investidores locais quanto para os de outras cidades. Se é um investidor imobiliário em busca de novas formas de aplicar o seu dinheiro ou apenas alguém que procura um lugar melhor para viver, o quadro Sou Mais Meu Bairro é destinado a si. Um quadro de extrema relevância e pertinência, pois mostra diversas justificativas para você investir em imóveis em diferentes pontos do país. Assista Sou Mais Meu Bairro. Analise os diferentes cenários. Faça suas escolhas e invista. Assim foi o programa de hoje. É sempre uma honra estar em sua companhia. Prometemos estar de volta no próximo sábado com muito mais informação. E como cada vez mais vivemos em comunidade, em prédios, condomínios e urbanizações, os princípios de boa convivência social são de extrema importância. Por isso, não perca no próximo programa a estreia do quadro Coletivo e Individual na companhia do sociólogo Dr. Paulo de Carvalho.
Até lá, mantenha-se conectado.